Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Goldcast, hoje nosso 17º episódio e eu tenho uma grande novidade e uma grande convidada no dia de hoje com um assunto que com certeza é um assunto do teu dia a dia para você injetor, injetora. Então, seja muito bem-vinda a Driellen Zarpelol. Obrigada, Gi. Eu vim esperando você me chamar de ilustríssima. Por favor. Nossa, eu não chamei. Por quê? Eles ficam me enchendo o saco que eu chamo de todo mundo. Viu, Felipe? Gente, isso aqui é pro Felipe, tá? Porque toda vez ele fala... Para de falar ilustríssima, tá vendo? É a marca registrada. Obrigada, Gi. Estou muito feliz pelo convite. Faz tempo que eu queria estar aqui, né? Acompanho bastante o Goldcast. E é uma honra estar aqui como sua ilustríssima do dia. Adoro, gente. Vou contar um pouquinho pra vocês dessa mulher. A Driellen é cirurgiã dentista, mestre, doutora em dentística? Em clínica integrada. Clínica integrada, especialista em harmonização orofacial. Sim. E que mais ainda? Eu sou especialista em acupuntura. Meu Deus, essa mulher é um fenômeno de Ponta Grossa, né? Somos de Ponta Grossa, isso mesmo. E eu tô na ROF já esse ano fazem 10 anos. E assim como você, a gente veio desbravando enquanto era tudo mato, né? E consegui o título de especialista realmente com as horas que a gente já tinha, né? Não precisamos cursar, porque realmente a gente fomos as pioneiras nessa caminhada. Graças a Deus estamos aqui até hoje, que não foram dias fáceis. Não, nem fale. E ainda continua, né? Com dias de luta, né? Querendo ou não, a gente estava passando agora na hora do almoço e os conflitos são iguais, né? Tanto na minha clínica quanto na tua, é normal isso. Dri, conta pra mim um pouco sobre o nosso assunto de hoje. Tá. Então, assim, o assunto que a gente quis trazer hoje é realmente o paciente chegar pra gente e falar assim: quando eu me fotografo, eu me gosto. Mas quando alguém me fotografa, principalmente de perfil, tem alguma coisa que me incomoda. Então, nosso tema de hoje é perfiloplastia. Top demais. E é o que realmente faz com que nós, cirurgiões dentistas principalmente, consiga agregar, consiga consolidar todo aquele estudo, aquele embasamento de face que a gente tem. Então a gente já olhava os pacientes antes e já havia algumas coisas que precisavam melhorar. Exatamente. O pessoal da orto veio mais à tona nesse estudo. E assim, muitos, inclusive alunos, trazem casos para nós, que o nariz é muito grande, e na verdade não, na verdade é ausência de mento. Então tem todo um estudo que a gente precisa fazer de uma forma mais complexa no perfil do paciente e não olhar só pontos isolados, né? E é isso que a gente vai conversar hoje. É justamente nós entendermos que a harmonia depende de uma junção de fatores, né? Não é perfeição, nós queremos equilíbrio entre terços. Entre os 3 terços, principalmente. E é bom a gente frisar aqui, nós vamos falar um pouco sobre materiais, como que a gente pode equilibrar os pontos, porque eu tenho certeza que muita gente está ouvindo isso, não está vendo. Então, quando nós ministramos cursos, enfim, e que a gente passa a mostrar para os nossos alunos e para as pessoas, é mais fácil. Agora, vamos ver se vocês vão conseguir elucidar tudo aquilo que a gente está falando, você que está ouvindo aí a gente no Spotify, né? Com certeza. Dri, primeiro ponto que você olha, o que as pessoas veem, o que você vê assim, as pessoas olham e falam assim, não gosto do meu perfil, geralmente, o que você geralmente fala? A pessoa chega achando que o nariz é grande e na verdade o queixo que é pequeno. Também. Né? E ainda o paciente chega querendo queixo e nariz, que piora infinitamente o problema, né? Porque a gente vai dar projeção e vai evidenciar mais ainda a falta de mento. Exato. E a gente vê assim, muitos casos no Instagram, só foto do antes e depois, do nariz cortado. E isso eu acho assim... Isso não é harmonização facial. Horroroso, né? Horroroso. Sem contar que as pessoas pensam muito
num nariz reto. E esquece, né, que aquele ângulo fronto-nasal Isso. tem que ser respeitado ali entre 135 graus. Senão parece que o nariz saiu do meio da testa. Exato. Né? Que é o Aí a gente avatar. alonga o terço médio quando começa o nariz muito alto e o paciente tá esquisito e ninguém entende exatamente o que tá acontecendo, né? Eu vi uma matéria até, inclusive, parece que eles tinham achado alguns parentes do Hitler aqui na Argentina e eles reconheceram por conta do ângulo frontonasal. Jura? Porque dizem que é um dos ângulos da face que não se altera com o envelhecimento. Que incrível. Então, e aqui no Brasil tem uma cultura de deixar esse nariz reto. Porque não tem pitose nessa região, não tem gordura, Exato. né? Uhum. Então, por isso que não tem essa alteração. Diferente do ângulo nasolabial, que a gente vê que tem aquela diminuição, é nítida aquela diferença. E você percebe, falando assim, eu vejo que a cirurgia plástica passou por uma grande evolução, falando agora em nariz. Depois a gente passa por todos os terços, mas pra gente iniciar ali, pegar o fio da meada do nariz, que é a maior queixa dos pacientes, você percebe uma mudança da cirurgia plástica, daquele nariz tobogã, e agora os cirurgiões todos estão fazendo nariz mais retinho. Mais retinho. Percebo, gosto muito mais, né? Porque o que a gente busca na harmonização facial cada vez mais é imitar o natural. O natural bonito, mas natural, né? Então, com aquela intenção de ficar na dúvida, será que fez plástica ou será que fez harmonização? Eu acho que essa é a tendência geral, né? Tanto nos procedimentos não invasivos quanto nos cirúrgicos. Você já tirou muito paciente da plástica? Já. Ah, então aqui também. Já. E assim, paciente muitas vezes com cirurgia marcada, com consulta marcada. Porque quando o nariz realmente não tem jeito de resolver com preenchimento, eu não enrolo o paciente. Eu falo na lata, olha, não esse é o caso cirúrgico e ponto, né? Não fico tentando resolver. Sim. Mas quando eu sei que eu consigo resolver, eu também não tenho, né, meias palavras para dizer, senta aqui que a gente faz, não precisa passar pela cirurgia. Sim, expectativas irreais, né? Exatamente. Falando. O bom do nariz é que a gente, com pouco material, consegue fazer uma abordagem interessante, né? Material, aqui no Instituto a gente preconiza basicamente ácido hialurônico. Eu acho que uma boa técnica de ácido hialurônico você consegue fazer umas coisas muito top. Nós usamos um pouco de fios, mas não fios definitivos. Nós trabalhamos mais com fios de PDO, mas são casos muito pontuais. E nós temos casos com melancê. Legal. Melancê ainda eu trabalho mais em columela. Ainda é a região que não faço o nariz todo com o melancê. Mas, né, a gente vai evoluindo as nossas técnicas. O násio. Não coloco melancê ainda. Ainda tem um pouco de receio. Ainda tem um pouco de receio. Perfeito, perfeito. Nariz, acho que foi uma das últimas técnicas, né, desses 10 anos que eu comecei a fazer com segurança, né, com tranquilidade, depois de estudar muito, né? Porque, sim. Principalmente a região de dorso nasal, questão, né, de anastomose exatamente das angulares, me preocupa a única questão de não reversibilidade, talvez, de uma complicação de retina, né? Então eu tenho um pouquinho de receio de um contrafluxo intravascular, alguma coisa nesse sentido. Sim, e é realmente o que tem que ter medo. Quando a gente fala de perfiloplastia, né, então nós estamos falando lá de perfil, muitas vezes as pessoas elas estão muito insatisfeitas com o perfil porque o colega tira uma foto, você está distraída, a postura já está ruim, né, já está relaxada, e aí o queixo está para dentro, né? A gente tem muito dessa característica genética na nossa região aqui, principalmente nas mulheres, né, da falta de queixo. Eu sou um exemplo de paciente que não tinha mento. E realmente o nariz parece muito maior por conta da comparação ali do perfil. Lembrando então que perfiloplastia, nós estamos falando de uma abordagem. Muitas pessoas acham que é só nariz, boca e queixo. Muitas pessoas esquecem que a projeção também da fronte é importantíssima para que isso case, para que isso fique harmônico. Eu não sou ortodontista, você também não, mas a gente carrega bases da ortodontia, né, de perfil para que a gente possa fazer uma harmonização inteira. Seu marido é bucomaxilo, tem que saber perfil. Tem que saber perfil. E uma das nossas bases da análise facial da ROF é a cefalometria, né? Claro que a gente usa muito mais pontos de tecido mole, né? Não vamos fazer análise radiográfica, mas a gente tem uma noção muito grande disso. E como você está falando da fronte,
como a região baixa do frontal, próxima à sobrancelha, destacada na mulher, deixa o rosto masculino. Né? Total. E a gente consegue amenizar isso com o preenchimento, né, da região de frontal mesmo. Eu sei que você tá olhando pro meu. Não tô, não. Tá sim, tá olhando, porque eu preciso preencher a testa. Tá assim. Não tava, mas vamos lá que eu preencho. É bem isso aí. Ela veio falando no carro pra mim. Então, você já viu preencher a testa com laceira? Eu falei, ela tá querendo preencher minha testa, né? Não foi assim. Foi você sim. se queixou da toxina. E também. eu dei a ideia do Não, mas realmente a gente vê isso. E até mesmo quando você vai fazer para pacientes que têm transexuais, que estão passando por aquela transição, é importante a abordagem na fronte. Com certeza. Então ele muda muito quando você pega e faz uma fronte mais arredondadinha no paciente masculino que quer transitar. Mais delicado, isso, né? Fica muito mais delicado. E a gente tem pego cada vez mais esses casos, tanto de homens querendo rostos mais femininos, quanto de mulheres querendo rostos mais masculinos, e como detalhes fazem muita diferença, né? Sim. A gente consegue deixar, inclusive, a pessoa com sua autoestima renovada, fortalecida, porque às vezes a pessoa não se vê como, uma mulher não se vê como mulher, o homem não se vê como homem, e um detalhe da harmonização acaba mudando até o jeito que a pessoa encara a vida. Sim. Né? De forma mais segura, mais tranquila. Vem aí ao encontro com o visagismo, né? Então nós temos lá o terço superior, que confere intelecto, terço médio ali, que seria um ritmo vital, que seria a parte do nariz, e agora a gente fala do terço inferior, que é ação e expressão. E como isso é grandioso para nós profissionais. Então, quando você atende, por exemplo, uma pessoa que almeja um cargo acima do dela e que ela vai, que ela, sei lá, ela tá num cargo e ela sobe para um cargo de maior liderança, né, um gerente, vamos supor. E você traz aquele avanço de mento, aquela definição mandibular, traz uma boca para frente, isso aumenta a ação e expressão, então ela vai ter maior liderança para conseguir segurar melhor a barra daquela posição. Perfeito. Né? Porque a autoimagem é tudo nessa vida, né? E realmente o paciente classe 2, ele passa uma imagem de insegurança, né? Certo. Tem isso atrelado. Só que a gente precisa também cuidar no sentido de que será que o paciente está preparado para receber isso? Porque vai mudar totalmente essa questão de personalidade visual, né? Exatamente. E nós temos regrinhas aí para trabalhar. Temos. O que você usa? Aí eu falo um pouco do que a gente usa aqui, você fala um pouquinho do que você usa lá, para esse avanço de mento. Qual é o parâmetro que você trabalha? Uso uma coisa simples, fácil, que é a linha vertical verdadeira. Perfeito. Né? Base do nariz, hipogônio mole. E isso me dá, assim, total tranquilidade. Não é uma medida super difícil, não precisa de instrumentos super avançados. E a gente acaba fazendo isso visualmente, né? Não precisa necessariamente, mas para mostrar para o paciente na foto de perfil, isso é muito bacana, né? Traçar realmente essa linha e a gente ter uma noção de quantos milímetros precisa, né? Isso não vai ser uma conta matemática exata, preciso de tantos milímetros, vou precisar de tantos ml, né? Por conta de espessura de pele. Mas a gente já consegue ter uma noção, né? Porque às vezes o paciente chega até você, quero colocar queixo, aí você vai lá e coloca 1 ml, o paciente não vê diferença nenhuma e se frustra. Sim. E frustra o profissional também. Com certeza, né? Concordo. Então eu uso essa linha. Eu gosto particularmente, ao contrário do que é a regra da norma, eu gosto que o lábio superior passe um pouquinho, mas que o inferior também passe um pouquinho, né? Que geralmente o inferior deve tocar, desculpa, a linha verdadeira. Então eu gosto que o inferior também alcance o superior. Eu acho mais bonito, tanto em homem quanto mulher, o lábio inferior chegar junto do lábio superior na projeção. Eu acho que isso é uma tendência também, Pri. Parece que vai ficando mais bonito. Porque os lábios superiores conferem tipo um biquinho. Praticamente para homem eu não gosto. Então, mas para mulher você consegue equilibrar. Eu acho que parece até de perfil um coração. Isso mesmo. Se você for ver. Então o furinho fica entre o lábio superior e o inferior, né? Para dar um charmezinho. Também e gosto. Lembrando, quando a gente fala de lábio, que nós não temos só volume e contorno, nós temos que olhar a projeção, né? Então sempre a gente analisar tridimensionalmente um preenchimento. Então quando a gente tem, por exemplo, um sulco lábio mentual muito profundo e vai colocar uma projeção de lábio muito avantajado, vai ficar feio, porque vai acabar
trazendo muita atenção para esse sulco, vai deixar esse sulco mais profundo. Então, às vezes, um tipo de procedimento, um tipo de preenchimento acaba trazendo de tabela a necessidade de um outro. Né? Com certeza. Para não resolver uma coisa e o paciente, agora, olha, piorou essa região, né? Eu também gosto bastante da linha verdadeira. A gente também faz a linha, pega o naso e desce. Então, quando você percebe que você avança o naso ali, parece que o queijo já fica para trás automaticamente. Então, olha, vem bem o que você falou, e vem bem ao encontro que você falou de faz um preenchimento e gera uma necessidade de um segundo preenchimento. E o que é muito legal é que a gente consegue trabalhar miomodulação. Então, sulco mentual, você preenchendo, o lábio inferior já inverte, já projeta, né? Então, isso tudo que a gente tem que olhar baseado. E para homens e mulheres, você utiliza a mesma regra ou para homens o perfil eu gosto do perfil reto para homem e para mulher. Aí, claro que olhando de frente, né, eu gosto do homem mais quadrado, né? Distância bisigomática igual a distância bigoníaca no máximo, né? Para não ficar rosto de pera. Mas de perfil eu gosto do perfil reto na linha vertical verdadeira dos dois. Só que daí o lábio do homem pode ser mais reto do que da mulher, né? A mulher é um pouquinho mais projetada. Acho que fica mais sensual, mais feminino. Mesmo porque os homens não têm tantos tubérculos que nem nós, né? Mais então, achatado o lábio, né? Do homem. Perfeito, perfeito. Fossa? Você inclui nessa? Não, penso na fossa quando eu tô olhando o perfil, mas claro que quando acaba faltando a gente já puxa, né, também para essa análise. Mas não, quando eu olho só o perfil, não analiso fossa. A gente veio falando sobre isso, eu também penso numa análise falando sobre projeção da maxila. Então, ele equilibra principalmente também. no perfil 3, quer dizer, né? Exato. Sim, isso com certeza. Daí é o contrário, né? Daí parece que o queixo que tá grande e na verdade não. Na verdade é o nariz que tá afundado dentro do rosto. Exato. Né? Porque o nariz, a hora que você falou fossa, eu pensei em naso só. Né? Sim, isso mesmo. Por Perfeito. conta de perfiloplastia, isso mesmo. Porque o nariz, um dos ossos do nariz vem da maxila. Então a gente sabe que a reabsorção da maxila traz o nariz para trás e cai e colapsa a ponta nasal pelo fato. O motivo, né? A espinha nasal anterior é o motivo da ponta do nariz cair quando a gente envelhece, né? Perfeito. Então, por que não, né? E outra coisa importante é analisar a perda de dentes precoce do paciente, né? Então, às vezes o paciente perdeu dentes muito cedo, é natural que a fossa esteja afundada porque perdeu o osso, né? De uma forma muito mais evidente nessa região. Então, tanto o perfil 2 quanto o perfil 3, a gente consegue mascarar, né? Consegue dar uma maquiada com os preenchedores, sem dúvida nenhuma. Sim. Para você, desafio. O que é desafiador hoje numa face para trabalhar? O paciente comprar a ideia do número de seringas que precisa ser feito. Perfeito. Né? Porque aí, vamos fazer em partes, vamos fazer... Na verdade, não, gente. Se precisa dessa estruturação, dessa dança para entregar essa resposta, se fizer em partes, não vai harmonizar, né? Aí você vai fazer uma harmonização de nariz, você vai fazer uma harmonização de lábio, não uma harmonização facial, né? Eu acredito que seja uma das minhas maiores dificuldades, assim. Dá vontade de falar assim, então não. Ou é isso, ou a gente não vai fazer, porque não vai ficar bom. E a gente sabe que não são todos os pacientes que têm o investimento necessário para que possa fazer isso. E o principal, a gente fazer o paciente entender a real necessidade de tudo isso. Então, qual é o momento do envelhecimento que ele está, o momento da fisiologia dele, qual é o padrão esquelético que ele traz, né, se ele fez orto, se ele não fez orto. Né, e associado a isso, a gente ainda tem que administrar expectativa e associado a isso, os hábitos deles. Então, porque a gente sabe que os hábitos são extremamente dependentes do resultado que eles vão ter. Então, não tem como. Às vezes o paciente é extremamente fumante, diabético, enfim, uma série de complicações. Crossfiteiro. Não dura nada. Não dura nada, extremamente inflamado, glicado. E quer um resultado igual de uma pessoa que não tem esses hábitos. Então, seria injusto, né? Inclusive, a gente comparar a quantidade de produtos, né? Um rosto flácido, a gente vai usar muito mais produto do que, né, um rosto que tenha pouco espaço, né, entre os tecidos.
Mas eu acho que tudo deve ser conversado, né? E a gente entrar num consenso. E mesmo tendo casos muito semelhantes, né? A gente não tem como garantir a resposta, porque é biologia, né? Não é matemática. Então não tem como garantir para o paciente. Claro que a gente tem a nossa obrigação de entregar uma melhora, né? Sim. Agora, chegar na expectativa do paciente é outra conversa, né? Exatamente. Que desafiador que é essa nossa profissão. Muita gente fala assim, mas você é dentista e está trabalhando com a melhor área, que é a harmonização, que é a área que ganha mais. E eu pergunto assim, mas então por que todos os dentistas não fazem harmonização? Porque nem todo mundo aguenta isso. Não é todo mundo que aguenta essa pressão que é essa administração de técnica, de embasamento, de saber vendas. Expectativa do paciente. Exato. Né? Hoje é um tratamento multidisciplinar, é um tratamento totalmente customizado. E esse papo que a gente está tendo aqui hoje sobre perfiloplastia é um conhecimento que a gente valoriza muito e um conhecimento avançado, né? No primeiro curso de preenchimento que você fez, Nunca. Teve alguma noção desse conjunto, do estudo do conjunto? A gente vai desenvolvendo durante a prática, né? São 10 anos, mínimo, para conseguir visualizar dessa forma, né? E nós trabalhamos com os pacientes da insatisfação. Porque o paciente chegou até você para harmonizar, ele já tem uma insatisfação, né? Ninguém se harmoniza se tá tudo bem, né? E trabalhar com a insatisfação do ser humano não é tão simples, né? Nós já temos as nossas para lidar. Então a gente tem que ter bastante jogo de cintura, ter um pouquinho ali de ser psicóloga ali no momento da consulta e saber dizer não também para alguns pacientes. Porque, né, quem tá ouvindo aqui geralmente são os profissionais, Sim. né? Tem dinheiro que é melhor não ganhar. Né? Porque às vezes o paciente chega com uma expectativa extremamente fora da realidade, é melhor você, né, ter a insatisfação desse paciente, que você não vai meter a mão nele, do que você ter dor de cabeça futura, né, de nunca conseguir chegar nessa expectativa desse paciente. Eu vi uma palestra, eu não tô lembrando agora quem que falou, mas era um homem e ele falou bem assim: você tem que ter a grande habilidade de demitir o seu paciente. Eu achei fantástico, brilhante. Demita seu paciente. Você não tem que fazer o que ele quer somente. Você tem que transformar para ver se isso realmente é possível e conseguir falar não. E eu não sei, cada dia que passa eu tenho mais feeling, assim, de que pacientes que são perfis de harmonização... E os que vão incomodar. E os que vão incomodar. A gente estava almoçando aqui, falando agora de um assunto esporádico, uma pessoa me mandou mensagem, eu quero ser atendida hoje porque eu tenho um evento sábado, e a pessoa tipo assim... Querendo vir sem horário marcado, né? Querendo vir sem horário marcado, primeiro que a harmonização não se faz com pouco tempo, né? A gente sabe disso, que tem que... Pedir para dar cagada, vaso, né? É pedir para inflamar, né? Exatamente. Então você já vê aí que a pessoa não tem a informação correta do que realmente é uma harmonização orofacial. Não tem... Não é uma maquiagem. Não é uma maquiagem, exatamente. Não é fazer um cabelo, uma unha que você vai lá, faz e rapidamente você já tem o resultado, né? Basicamente isso. Vamos falar sobre materiais? Vamos falar sobre materiais. Nossa, mas tá muito rico isso, gente! Eu queria ter tido uma aula dessa. Isso, né? Há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, muito bem. Na verdade, hoje, para perfiloplastia, eu uso materiais densos, pesados, né? Então, principalmente ácido hialurônico de alta reticulação ou grande número de volume de partículas, né? Um G-prime alto. Ou o próprio Elancê. Eu uso bastante o Elancê como volumizador. Gosto bastante do resultado. Embora hoje a gente tenha conversado sobre a questão de como ele dá uma tensão no tecido, né, uma retração do tecido, ele talvez permita menos expansão, pensando em mento, por exemplo, né? Você falou isso, para mim fez muito sentido. Mas eu uso tanto ácido hialurônico quanto o Elancê. Então o que eu faço? Eu faço planejamento para o paciente, com exceção do lábio, né, que é só ácido hialurônico mesmo. E eu dou a opção, você quer ácido hialurônico, que é um material teoricamente inerte, né, não vai ter grandes benefícios de tratamento por tal valor, ou o Elancê S com duração de 1 ano, 1 ano e meio, ou o Elancê M com duração de 2 anos, 2 anos e meio. E aí o próprio paciente escolhe qual o material que ele quer que seja utilizado nele. Né? Eu costumo indicar, se for a primeira vez, de ser feito com ácido hialurônico. Concordo. Né? Se o paciente não gostar, não se adaptar, é mais fácil ou de reverter ou o próprio produto ser metabolizado mais cedo, né?
Agora, com o Elancê, apesar de a gente ter o benefício, né, do tratamento, de produção de colágeno, a gente tem a limitação do, puxa, se não gostei, espera, né? A gente pode até pôr um soro, massagear para acelerar, mas né, vai ter que esperar metabolizar. Então, eu vou falar uma coisa aqui, porque vai que alguém distorce. Tá. Você falou, eu prefiro materiais de alto G-prime, de alta reticulação, exceto no lábio, né, pessoal? Sim, tipo, sim. porque senão, Exceto você sabe que agora com tudo que a certeza. gente fala é usado contra nós mesmos, né? Então, Não, o lábio, eu costumo utilizar produtos leves, de baixo G-prime, cada vez mais leves. verdade. Porque cada vez a gente está tentando entregar mais naturalidade e menos nódulo, menos, né, incômodo para o paciente. E o lábio, eu sempre falo para os alunos que o grande segredo de saber se um lábio foi bem feito é se ele está bonito no movimento. Com Porque o certeza. lábio no repouso é fácil de deixar bonito, né? Bonito na foto e no vídeo. Exatamente. Então, cada vez a gente tem usado produtos com G-prime menor. Sim, concordo. Pra mim, ouro. Fronte, eu lancei. Nariz, prefiro ácido ainda pela forma, né? pela como fala, gente? Moldabilidade? Maleabilidade do material. Lábio, ácido, of course. Não tem outra opção. Pré-maxila, assim, que a gente tava falando ali pra dar uma casada. Poderia trabalhar ali com, tanto faz, ácido ou elancê. Os dois vão projetar. Mas o mento é aquilo Hoje que eu te falei. Pra mim, eu tenho uma pulguinha atrás da minha orelha. Então, assim, se for pra fazer um pequeno detalhe ou tá com uma pele envelhecida, eu gosto de trabalhar com elancê. Agora, se você tem que fazer uma grande volumetria, se é aqueles casos que você tem que utilizar mais que 2 ml, eu tô falando de 2 ml só, eu já não trabalharia. Eu já preferia ácido. E a gente tá com a tendência na clínica, por conta, né, do meu marido fazer as próteses rígidas, a partir de 2 ml a gente já indica direto para prótese, por conta do custo-benefício no curto prazo já, né? Sim. Então hoje a facilidade de colocar uma prótese de propileno, de polipropileno tá muito prático, né? É uma prótese de estoque, então tem PMG e é feito no consultório mesmo, então pela praticidade, a partir de 2 seringas de ácido hialurônico a gente já oferece para o paciente a prótese. Porque é definitivo, né? O paciente não precisa ficar fazendo a reposição. Perfeito. Aqui eu ainda tenho um pouco de resistência. Meu marido mesmo não quer operar, entendeu? Então, assim, tem pacientes que chegam assim, não quero operar, quero uma opção injetável, fácil. Se o paciente opta pelo injetável, a gente vai de injetável, mas eu já ofereço, a partir de 2 seringas, eu já coloco como uma opção viável, né? E aí o paciente às vezes acaba olhando a parte financeira e vê que, né, acaba valendo a pena no médio prazo. 3, 4 seringas aí você vai ter que fazer a cada 8, 12 meses, aí a prótese já compensa. Dri, estamos caminhando para os minutos finais aí. Já? Dri, já! O que você vê pro futuro da Hoff? Eu vejo cada vez menos volume de material, cada vez mais tecnologia. Também. Diminuir. Até eu fiz um vídeo essa semana sobre os rostos da Met Gala. E a gente vê lábios menores, inclusive das Kardashians, que são aquelas, né, as mulheres que têm por assinatura o exagero. Lábios mais discreto, o rosto mais fino, ângulo de mandíbula super marcado, então zero papada. Então eu acho que a tendência é essa. Claro que o arco zigomático continua marcadinho, mas sem exagero, né? E aquela região ali da bichectomia bem marcadinha, a papada bem zerada, um rosto mais delicado, um rosto mais feminino mesmo. Isso que eu vejo para os próximos anos. E tem também muitas opções de maquiagem agora também, né? Então tem muitas opções que vocês conseguem afinar. Consegue delimitar melhor mandíbula, zigomático, nariz. Então, nem tudo que vocês veem na televisão, geralmente não, em 100% das vezes é reproduzível, né? Então, assim, a gente consegue deixar próximo disso. Então, todas aquelas mulheres que vocês veem no Met Gala, enfim, todas têm harmonização e uma puta maquiagem, né? Não adianta a gente falar que não tem. Ali, né? Exato. Então tem uniformização de poros. Eu acho que até às vezes eles passam aqueles
tipo ageless, Ageless, né? né? Tipo, pra ficar mais bonito, porque ali estão sendo fotografados e expostos no mundo inteiro. Então, com certeza, eles investiriam nisso. Com certeza. Mas eu acredito que a gente vai seguindo por esse caminho, tanto de gosto nosso, né, que nós somos da filosofia dos rostos mais naturais, mas lembrando que não é a questão de menos é mais e mais é mais, né? É a questão de acertar o ponto. Exato. Né? De harmonizar. Que não quer dizer que um queixo pequeno é bonito, depende de que rosto, não quer dizer que um nariz pequeno é bonito, né? Tudo depende do contexto. Então, acho que cada vez mais os harmonizadores estão focando em estudo de análise facial para entregar um resultado bacana, assim, de você olhar e falar assim, não tem nada que esteja em exagero ou em falta nesse rosto. E nós percebemos também, nesses 10 anos de harmonização, principalmente, a galera mais dinossauro aí tá com 12, vamos supor, né? Mas essa é a média. A evolução de materiais, né? Então, meu primeiro curso só se falava em Renova, só se falava em Allergan, em Galderma, só não tinha tantos materiais, não se tinha Elancê, não se tinha muitos materiais aí. Se fosse falar em bioestimulador, pouco se falava em bioestimular. Falava-se mais em toxina, preenchimento, e bioestimulador é uma coisa que tá, faz o quê? 2, 3 anos que tá à tona, que agora as pessoas acordaram para isso, né? Ultrassom microfocado. Daqui 10 anos Exato. Que a gente não vai ter. Exato. Fantástico. Ultrassom microfocado é uma coisa de 2009. Recentíssimo, né? No Brasil. E a gente já não consegue se ver mais sem, né? É a realidade, é o dia a dia, né, da clínica. Não vejo como não trabalhar dessa forma. Ai, Dri, amei te ter aqui. Ai, obrigada, adorei. Ai, pena que você mora Obrigada. longe. Nem é tão longe. Ai, 4 horinhas. Eu quero agradecer o convite, adorei. Achei que o papo foi bem gostoso, acho que foi bem rico, né? Deu pra gente falar bastante sobre o que a gente queria, acho que a gente conseguiu passar a nossa mensagem. E quero convidar vocês também, se você me permite. Claro, agora é teu espaço. Para vocês conhecerem o LineaCast, que ainda é um podcast bebezinho, né? Estamos ainda no nosso 6º episódio. Mas a ideia é essa, trazer conteúdo, trazer gente legal, gente do bem para divulgar o seu conhecimento, né? Porque conhecimento bom é conhecimento dividido, né? Se a gente guarda, a gente nem consegue colocar em prática. E me sigam no Instagram, por favor, @drizarpelon, com 2 L's. Estaremos mais vezes juntas, espero. Agora você precisa ir pra Ponta Grossa para gravar um LineaCast. Com certeza, eu já ia cobrar isso agora. Exatamente, vamos já deixar combinada essa visita. Perfeito. Dri, muito obrigada, é uma honra ter você aqui. Você fala de harmonização assim como eu falo, com brilho nos olhos, e eu me identifico muito porque as nossas gerações são muito parecidas. Eu até estava falando aí na arquitetura de um curso com a galera nova, justamente porque esse brilho, essa gana, a gente teve que provar para os mais velhos, né? Sem gritar, Não, a gente foi ganhando o nosso espaço. Exatamente. E a nossa luz, né? Isso. A gente teve que realmente montar, né, desmatar e montar o nosso espaço e realmente fazer sem espaço para erro, porque a gente, né, chegou para mostrar que realmente nós somos capazes. E para isso a gente teve que correr bastante atrás. Muito bem. Mas graças a isso nós estamos onde estamos hoje, graças a Deus. Pessoal, estamos encerrando aqui. Muito obrigada por você que nos ouviu hoje, por você que está nos vendo pelo YouTube ou nos escutando pelo Spotify. Tenho certeza que você gostou bastante. Não esqueça de curtir, compartilhar, manda seu like e nos siga nas redes sociais. Estamos no @institutogold.oficial e no @doutoradra.gipose. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, beijos. Até o próximo Goldcast.